Vamos então para a nossa terceira aula, que é relacionada à titulometria redox, né? Nossa terceira aula de titulometria. Nessa aula, usando a titulometria redox, que é a titulometria de oxirredução, nós vamos fazer a determinação do oxigênio dissolvido em amostras de água. Então, para isso, vamos utilizar o método de Winkler, né, que é um método clássico, onde a gente faz a determinação química do oxigênio dissolvido em amostras de água. Bom, nesse método é muito importante considerar que o oxigênio dissolvido está em constante troca nas amostras de água. Nós vivemos numa atmosfera que tem oxigênio dissolvido. Então, o oxigênio dissolvido da atmosfera, ele se dissolve na água, onde ele pode, então, a partir da interface água-atmosfera, né, ele pode tanto ser incorporado para a água, como sair da água para a atmosfera. Além disso, os processos que ocorrem dentro dos corpos aquáticos, como fotossíntese e respiração, também produzem oxigênio ou consomem oxigênio. Ou seja, o oxigênio está em constante variação nos corpos aquáticos. Então, se a gente quer determinar a concentração do oxigênio, os cuidados na determinação já começam no momento de fazer a coleta da amostra por oxigênio dissolvido. Se essa amostra tiver contato com a atmosfera e tiver turbilhonamento ou qualquer movimento que provoque turbulência numa amostra de água, isso vai aumentar as trocas entre a atmosfera e a água e vai interferir na concentração dessa amostra de oxigênio. Então, a coleta para a determinação do oxigênio dissolvido, ela deve ser feita com o máximo de cuidado para evitar trocas atmosféricas, para evitar bolhas. Então, nós vamos mostrar o procedimento para fazer essa coleta. Uma vez que a amostra é coletada, ela é transferida para frascos, que a gente chama de frascos de DBO. Esses frascos têm esse formato, que é para não ficar com nenhuma bolha de ar dentro do frasco, né? Então, a gente toma o máximo de cuidado de encher o frasco totalmente. Depois, ao fechar, não deve ficar nenhuma bolha de ar, de forma que essa amostra está isolada da atmosfera. Então, nós eliminamos as trocas com a atmosfera. Mas os processos internos, respiração, fotossíntese, continuam nessa amostra. Então, nós temos que fixar o oxigênio nessa amostra. Então, nós levamos esses reagentes para o campo, para no momento da coleta da amostra, a gente adiciona os reagentes que a gente chama de R1 e R2, e essa junção dos reagentes na amostra vai fixar o oxigênio quimicamente dentro da nossa amostra. Para isso, vamos iniciar então o procedimento de coleta. Para simular a coleta de uma amostra para o oxigênio dissolvido, nós simulamos aqui o nosso ambiente aquático, que é esse nosso balde aqui, né? esse nosso beck é grande aqui. Eu vou mostrar então, o objetivo aqui, gente, é coletar a amostra com o mínimo de bolhas possíveis. Né? Para quê? Para diminuir as trocas com a atmosfera. Tá? Normalmente a gente faz isso fazendo a coleta de uma amostra de água usando uma garrafa de Niskin ou uma garrafa de Van Dorn, que são equipamentos para coleta de amostras de água. E a gente então sifona essa amostra para o frasco de DBO. Tá? Então, o objetivo então vai ser transferir, né, essa minha amostra para o frasco de DBO. Então, a gente faz com a mangueira de forma que tenha o mínimo de bolhas possíveis. Tá? Então, nós vamos deixar esse frasco encher com essa amostra com o mínimo de turbilhonamento possível para minimizar as trocas com a atmosfera. Nós vamos deixar então o frasco encher e a amostra inicial, nós vamos deixar ela transbordar mais ou menos metade do volume do frasco, para que aquela amostra inicial que sofreu o maior turbilhonamento no início da transferência, para que ela seja eliminada. Tá? Então, nós vamos deixar transbordar um pouco, eliminando aquela amostra inicial. Lembrando que isso aqui pode ser um lago, um estuário, é um ambiente aquático natural. Então, a gente faz essa transferência lentamente, né, para não ter a bolha. Notem, encher o frasco, vou deixar transbordar um pouco, para que parte da amostra seja eliminada, né, para garantir que a amostra que ficou no frasco é a amostra que praticamente não teve contato com a atmosfera. Tudo isso para preservar a integridade da amostra no que tange ao oxigênio dissolvido. Bom, eu vou lentamente retirar então o sifão, com a amostra ainda sendo transferida. Né? Por quê? Para ter certeza que não vai ficar nenhuma bolha no meu frasco. Então, aqui o frasco. Então, ele tem esse formato, que agora eu vou colocar a tampa de forma que não tem nenhuma bolha. Ou seja, essa amostra está isolada da atmosfera. Bom, mas para minimizar as trocas, né, nós vamos agora fixar quimicamente o oxigênio dissolvido que está aqui dentro. Para isso, nós vamos colocar dois reagentes, o R1 e o R2. O R1 é o sulfato de manganês 2 e o R2 é o iodeto de potássio alcalino.
Tá? Então esse aqui é o R1, o sulfato de manganês, e o R2. Então nós colocamos o R1 e o R2, vamos colocar 1 ml do R1, que deve ser transferido próximo à base da coluna d'água, vamos fechar, vamos homogeneizar, depois 1 ml do R2. Então ela vai colocar o R1, 1 ml de R1, a gente coloca bem próximo à superfície. Eu vou fechar. Enquanto ela prepara o R2, eu vou homogeneizar. Então foi colocado aqui o sulfato de manganês 2. E na sequência, é colocado o segundo reagente, que é o iodeto de potássio alcalino. Bom, então aqui foi colocado o R1 e o R2, que é o sulfato de manganês 2, se juntou com o R2, que é o iodeto de potássio alcalino. Dessa junção, então, do manganês 2 junto com o hidróxido de sódio, forma aqui o hidróxido de manganês 2, que é um precipitado branco. Se tiver oxigênio na amostra, esse precipitado branco vai ser oxidado a hidróxido de manganês 3, que é um precipitado amarelo. Ou seja, se tem oxigênio, forma hidróxido de manganês 3, forma um precipitado amarelo. Quanto mais amarelado ficar, porque mais oxigênio tinha aqui dentro. Ou seja, mais foi formado de hidróxido de manganês 3, resultado da oxidação pelo oxigênio. Então, todo o oxigênio vai ser utilizado, resultando na oxidação do hidróxido de manganês 2 para hidróxido de manganês 3. Tá? Então, o oxigênio está fixado quimicamente. O que significa isso? A quantidade de hidróxido de manganês 3 que tem aqui dentro, que é o precipitado amarelo, é proporcional ao oxigênio dissolvido que estava presente nessa amostra. Feito isso, nós agora temos tempo para levar essa amostra para o laboratório. As trocas aqui estão paralisadas. O oxigênio está fixado, né, com hidróxido de manganês 3. Uma vez a amostra coletada e fixada, ela deve ser mantida sem trocas de temperatura. Então ela é estável por pelo menos 12 horas. Ou seja, o oxigênio está estável por 12 horas. Chegando ao laboratório, nós vamos para a capela para dar prosseguimento à análise. Nós vamos acidificar isso com 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, então a gente deve fazer isso na capela. Deixamos então sedimentar, né? Está ali o precipitado no fundo, que é o hidróxido de manganês 3. O próximo passo agora, nós vamos adicionar então o ácido sulfúrico concentrado. A Renata vai adicionar esse ácido sulfúrico. Então agora vai fazer a acidificação. Uma vez que o precipitado está no fundo, a gente deixa por alguns minutos sedimentando, vai ser adicionado ali então 1 ml do ácido sulfúrico concentrado. Esse ácido, o objetivo dele vai ser então dissolver o precipitado. Notem que o ácido ele é denso, ele vai para o fundo, vai ficar depois que fechar a tampa vai ficar um excesso em cima, esse excesso não é do ácido. Essa solução então vai ser agitada, o excesso é jogado fora o excesso, né? Vai ser agitado até que todas as partículas desapareçam, até que todo o precipitado seja acidificado. Né? Então, essa acidificação resulta, né, na dissolução do precipitado. Durante essa dissolução, aquele hidróxido de manganês 3 vai ser todo dissolvido. Nesse meio ácido, esse hidróxido de manganês 3 vai reagir com iodo, formando iodo. A quantidade de hidróxido de manganês 3 gerado, formado ali dentro, vai possibilitar a formação de iodo molecular. Quanto mais hidróxido de manganês 3 tiver, mais iodo vai ser liberado nessa solução. Posteriormente, esse iodo agora vai ser então titulado contra uma solução de tiosulfato de sódio, após a dissolução completa da solução. Após a acidificação, então, a gente agitou o frasco várias vezes até que o precipitado seja completamente dissolvido. Tá? Com a dissolução completa do precipitado, a gente vai iniciar então o preparo para titular essa solução. Tá? Quando a solução agora foi dissolvida, né, nós vamos titular então essa solução. Essa titulação vai ser feita contra uma solução padrão, aliás, uma solução padronizada de tiosulfato de sódio, de normalidade 0,0104 normal. Dando seguimento, então, vamos titular essa solução, né? Vamos titular o iodo liberado após a acidificação. Lembrando que esse iodo foi liberado porque nos reagentes tinha iodeto. Tá? Quando acidificamos, o iodeto em meio ácido, né? O manganês 3, ele é um agente oxidante forte, então ele oxida o iodeto para iodo.
Esse iodo liberado vai ser titulado agora. Para isso, então, nós vamos fazer em triplicata, vamos titular usando exatamente 50 ml, né, da solução para cada um dos LMAs. A gente tem uma pipeta volumétrica de 50 ml, então vão ser 50 ml de solução. Então, esse é o volume que vai ser usado no cálculo. Exatamente 50 ml da nossa amostra, que contém o iodo que foi liberado pelo hidróxido de manganês 3 que foi formado. Lembrando que o hidróxido de manganês 3 formado, ele é proporcional ao oxigênio dissolvido da nossa amostra. Então, nós não estamos titulando diretamente o oxigênio dissolvido, vamos titular o iodo, que está relacionado com o oxigênio dissolvido. O número de equivalentes do iodo liberado é equivalente ao número de equivalentes do oxigênio dissolvido presente na amostra. Importante notar, né, que ela está pipetando ali 50 ml e o nosso pipetador vermelho ele é de um volume de 15 ml. Então ela tem que fazer várias vezes, né, esvaziando, né, o pipetador para dar os 50 ml. Bom, terminando então a terceira réplica, vamos partir para a titulação. Cada solução dessa vai ser titulada, então, contra uma solução de tiosulfato de sódio. Esse tiosulfato de sódio já foi previamente padronizado. Então, a normalidade deles é previamente conhecida, que é de 0,0104 normal. Tá? Ele vai ser o nosso padrão usado para titular o iodo liberado. Para titular, então, a solução, nós vamos usar como indicador uma solução de amido. Tá? Lembrando que esse amido, se tiver iodo, com iodo ele resulta numa cor azulada. Então a titulação vai ser feita quando o ponto de equivalência vai ser atingido quando essa cor azulada desaparecer. Vai ficar então incolor. No início, como a solução está amarelada junto com o azul, vai dar um tom marrom. Mas à medida que for titulando, o amarelo vai sumindo, nós vamos chegando o azul. Tá? Pode colocar... Você colocou 8 gotas, né? Pode colocar mais 2. Então, 10 gotas de indicador em cada solução. Então, a virada agora vai acontecer quando a solução for ficando... À medida que some o amarelo, ela vai ficando azulada. O azul aparece mais. E a virada é quando ele ficar, então, incolor, quando desaparecer completamente o azul. A Manuela, então, ela já zerou a bureta com o tiosulfato. Ela vai iniciar agora, então, a titulação daquela nossa solução, onde tem 50 ml de solução e com 10 gotas de solução de amido, que é o indicador. Então, durante essa titulação, o ponto de equivalência vai ser quando todo o iodo for titulado, ou seja, quando desaparecer a cor azul. Inicialmente, então, vai desaparecendo primeiro o amarelo e a gente vai conseguir enxergar o tom de azul. E o ponto de virada é quando ficar totalmente incolor. Nós estamos titulando então o iodo que foi liberado. Né? Quanto mais iodo liberado, significa que mais hidróxido de manganês 3 estava presente. Quanto mais hidróxido de manganês 3 é porque tinha mais oxigênio dissolvido. Então, quanto mais gastarmos de tiosulfato de sódio, significa que mais iodo está presente, ou seja, mais oxigênio está presente. Adicionamos mais 2 gotas de tiosulfato para ver, então, a virada. É importante colocar sempre contra o fundo branco para que a gente possa enxergar se teve diferença. Notem que a diferença às vezes é sutil, mas contra o fundo branco a gente percebe que agora não temos mais aquele tom de azul. Isso indica que foi atingido o ponto de equivalência. 4,8 ml para a primeira amostra. Ela vai zerar a bureta para repetir a réplica, então. Bom, iniciando a segunda réplica, foi zerada a bureta. Então tivemos 4,8 ml gastos de tiosulfato para titular a amostra. A segunda a gente espera um volume aproximadamente igual. Né?
Mas ainda tem um tom ainda arroxeado. Então vamos mais algumas gotas para a virada. Ainda tem resquícios de iodo. Ainda com resquícios. Duas gotas. Bom, visualmente já não... Um leve resquício. Mais duas gotas. Bom, então agora sim, sem resquícios do azul, mostrando que não tem mais iodo, ou seja, atingiu o ponto de equivalência. Com isso nós tivemos um volume de 4,7 ml de disulfato de sódio para a segunda réplica. Vamos para a terceira réplica. A bureta foi novamente zerada, vamos para a terceira réplica. Nós tivemos 4,8 ml na primeira e 4,7 ml na segunda. Ainda não atingimos o ponto de equivalência, a gente ainda percebe resquícios de tom azul. Então, mais uma ou duas gotas talvez seja suficiente. A gente vai repetir esse procedimento até que a gente não verifique nenhum tom de azul. Fechou, então, agora sem o tom azul, atingimos o ponto de equivalência, sem mais nenhum iodo presente. Então, vamos para a leitura da bureta, para a terceira réplica. Então, terminando, nós temos na leitura da bureta de 4,7 ml. Fechando, então, pessoal, nós tivemos, considerando as três réplicas, 4,7 ml de disulfato gasto na primeira réplica, 4,8 ml na segunda e 4,7 ml na terceira. Esse foi o volume de disulfato de sódio de concentração 0,064 normal que foi utilizado para titular nossa amostra. Em resumo, gente, para fechar nossa aula, nós usamos 50 ml de amostra, os quais foram titulados pelos volumes de disulfato, em torno de 4,7 ml. Tirando a média desses volumes e considerando a sua concentração de 0,064 normal, vocês podem fazer o cálculo da concentração de oxigênio dissolvido, usando a regra ou princípio de equivalência, conforme a gente viu em aula. Um abraço, até a próxima.